André Borges, essa decisão do TSE que impôs restrição a uma emissora de TV significa um atentado contra a liberdade de imprensa, censura, na sua avaliação? Olha, Rafa, é importante a gente abordar esse assunto. Eu queria só antes dizer que eu já trabalhei lá, tinha um programa diário lá, então foi muito bem tratado, foi um ótimo período e mando um abraço aos meus ex-companheiros lá da Jovem Pan. Eu queria dizer o seguinte, é uma questão que está muito quente desde ontem e eu acho que é importante a gente discutir por quê? Porque os fundamentos do ordenamento jurídico se baseiam em três conceitos desde lá do direito romano, que é ordem, justiça e liberdade. E há uma tentativa sempre de equilibrar essas três coisas, mas isso não é uma ciência exata, né? Quer dizer, às vezes você vai um pouco mais na ordem, prejudica justiça e liberdade, às vezes vai um pouco mais na liberdade, prejudica os outros dois, e um pouco mais de justiça, prejudicando ordem e liberdade. E a sociedade tem que estar sempre vigilante para poder buscar esse equilíbrio, que nunca será perfeito, mas a gente tem que estar sempre avançando. O que aconteceu, a gente tem que imaginar, tem que ter uma presunção de uma tentativa do TSE de trazer um pouco de isonomia aí às campanhas, que eles, na tentativa de trazer mais justiça, eles acabaram pesando a mão demais e comprometendo não só ordem, mas principalmente liberdade. E isso é muito complicado, porque você abre aí a porteira e pode-se, como nas palavras do ex-ministro do Meio Ambiente, pode passar aí uma boiada. Não agora, mas em algum momento. Então é por isso que a sociedade tem que ser muito vigilante a esse tipo de excesso. Há muito o que se avançar na ideia da isonomia entre as campanhas, principalmente nesse período onde você tem numa reeleição um uso claro e evidente da máquina pública para beneficiar a reeleição do presidente. Então, há um certo desequilíbrio, claramente, e esse desequilíbrio pode gerar na cabeça dos juristas, do TSE, uma vontade de buscar um equilíbrio. Mas não é assim que se faz. A censura prévia é algo que é abominável, não deve se fazer de forma alguma. No máximo, e aí, se eu estiver falando alguma besteira jurídica, meus amigos depois do direito vão me corrigir, mas poderia ser até imaginado uma recomendação. Olha, não façam isso, não façam aquilo como uma recomendação, mas não como uma proibição prévia. E, claro, depois, se alguém comete um crime, que se vá atrás e que se faça o processo, depois do devido processo legal, se for o caso, algum tipo de penalização. Então, foi um caso preocupante, espero que tenha sido um aprendizado para todos os envolvidos e estamos todos aqui alinhados na defesa intransigente, insofismável da liberdade de expressão e de imprensa nesse e em todos os casos.